Vamos abrir nossas Bíblias para Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Vamos orar. Senhor Deus, Tu és santo, santo, santo. E nós, pecadores. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer nosso pecado, ajuda-nos a reconhecer a Sua santidade. E também cantamos sobre Sua graça. E através da Sua graça nós podemos crescer, pecar menos e tornar-se mais santos, ter mais comunhão contigo. E ora, Senhor, que podemos refletir mesmo nesse tema hoje à noite. Sua santidade, os nossos pecados e nosso crescimento espiritual. Em Teu nome. Amém. Já lemos aqui Colossenses. E o apóstolo Paulo diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Depois ele diz: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. E também ele diz em capítulo 2: gostaria, pois, que soubesse que grande luta venho mantendo por vós. Temos sofrimentos, esforços, lutas. Paulo, será que você é louco? Paulo, a sua religião está lhe levando demais? Qual conselho alguém pode dizer? Paulo, você precisa de férias. Paulo, você precisa acalmar. Paulo, fique calmo com essa. Não fique queimando por si mesmo, é? Calma, deixa cuidar de si mesmo, para você pode também depois cuidar das igrejas, é? O que o apóstolo Paulo ia dizer se nós falávamos assim com ele? Ele ia dizer: não. Cristo tem a primazia na minha vida. Cristo fez tanto para mim. Como que eu posso focar em confortos? Como que eu posso focar em outra coisa quando Cristo fez tantas coisas para mim? Eu fico alegre em sofrer. Eu valorizo muito. Essa que é um prazer esforçar tanto. Ele está dizendo: quando estou sofrendo, até Jesus sofre comigo, porque Ele está dentro de mim. Hoje, nós vamos ver a vontade de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para a sua vida. E não somente a vontade de Deus para nossas vidas, mas o recurso que eu tenho, que me capacita viver essa que eu posso fazer a vontade de Deus da minha vida. E vamos ver um tesouro que vale a pena buscar, mesmo que na busca eu enfrento sofrimentos e cansaço. Aqui no livro de Colossenses, o tema: a santificação dos santos e a primazia do Salvador. Em Colossenses 1:14, já vimos no outro estudo quem são os santos. Os santos são os crentes em Jesus Cristo, as pessoas que pela fé depositaram a sua fé em Cristo Jesus, para que o sangue dele, aplicado aos seus pecados, eles podem ser santificados, podem ser reconciliados com isso. E Paulo ouviu que os membros da igreja em Colossos estavam crescendo em sua fé. Ele fez uma oração, e sua oração já faz a maneira que podem ser santificados, conhecendo o Deus da verdade, eu internalizando as verdades, fazendo a vontade, que produz fruto na minha vida. Um dos frutos é conhecer mais, para desejar mais, e é um processo que continue. A oração dessa. E essa ideia foi ilustrada com a ideia que nós fomos tirados do reino das trevas, como Colossenses 1:13 diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados.
como refrigerante, tiraram um caminhão quente e colocado na geladeira, e aos poucos o conteúdo vai mudando. No momento, já é santificado no sentido separado, mas não é digno de ser refrigerante ainda, porque precisa esfriar. Diferente do que essa ilustração de Coca-Cola, ou qualquer refrigerante, a mudança do crente não é passiva, é ativa. Eu estou precisando internalizar aquelas palavras na minha vida. Eu estou precisando fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus para que essa fruta aconteça. Só que essa coisa de fazer não é ativa, mas não é somente eu fazendo. Cristo está fazendo em mim. Então o foco precisa estar em Deus, em Jesus. Qual Jesus? O Deus mais importante, próprio mesmo pessoa, Criador, sustentador, cabeça da corpo da igreja, o princípio entre os mortos, a primazia com toda a plenitude de divindade, que reconciliasse inimigos de Deus e coloca pessoas na família de Deus. E o propósito de Jesus, a vontade de Deus para nossas vidas é para Ele pode nos apresentar perante o Pai santos. Agora, porém, versículo 22. Agora, porém, vos reconcilio no corpo da sua carne mediante a sua morte para, qual fim? Para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ele nos salvou com esse propósito, para que Ele pode nos apresentar perante o Pai santos. Cantamos santo, 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 e cantamos também sobre nossos pecados, que eu tenho que ver o meu pecado como Deus veja. E são longe um do outro. Mas Deus não deseja que aquela distância fique tão longe. Ele deseja que a gente aproxima mais e mais, e mais a Ele. E não Ele mudando, é nós. Ele quer isso. Jesus quer nos apresentar perante o Pai santos. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. A santificação. E o apóstolo Paulo entendeu esse propósito. E ele, sabendo que essa é a vontade de Deus, ele diz, eu quero participar junto com Deus para alcançar esse propósito. Então, ele diz em versículo 24, agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta nas aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Eu estou alegre, Paulo está dizendo, que eu posso participar junto com Deus para levar pessoas a ser mais santas. Ele diz, é um privilégio sofrer. Versículo 24, ele diz, ele regozija nos sofrimentos. Por que alguém ia regozijar nos sofrimentos? É porque Paulo está lembrando quanto Jesus sofreu. E ele também está lembrando que Jesus tem primazia na vida dele. E Paulo diz, eu amo tanto Jesus que eu quero trabalhar juntos com ele para cumprir esse propósito. E eu sei que vai custar uma coisinha, mas custa Jesus também. Ele diz que completa o sofrimento de Jesus. Jesus sofreu muito já, mas Jesus vai sofrer ainda mais no ministério de Paulo, vai sofrer ainda mais no ministério de outros para apresentar pessoas santas. Ele diz, vale a pena, mesmo que custa sofrimentos. É razão de ficar alegre, de regozijar. Porque santos, santificados são de altíssimo valor. E Paulo entendeu que vale a pena o sofrimento. Lembra que Cristo sofreu por isso também. A maneira que o apóstolo participava no alvo de Jesus foi pregando a mensagem do Evangelho para os gentios, versículo 25 a 27, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos.
A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, Paulo pregou. O que Paulo pregou? Ele pregou que nós somos perdidos. Ele pregou a situação de nós com nossos pecados. Somos perdidos, condenados com meus pecados. Ele pregou também a mensagem da cruz, que Cristo, que não conheceu o pecado, Ele fez pecado por nós para que nós podemos ser feitos a justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Essa foi a mensagem que Paulo pregou. Jesus pegou meus pecados. Ele me deu a sua justiça. Quem crê recebe a justiça de Deus e nossos pecados vão na cruz com Jesus. Essa é a mensagem que Paulo pregou. Ele pregou que essa salvação não é através de esforços humanos. Ele pregou que boas obras não salvam. Ele pregava que a lei não faz parte de ganhar a salvação. A lei foi dada para nos guiar para Cristo. Ele pregou sobre um substituto que ia chegar, que chegou, esse substituto, Jesus Cristo. Eu preciso confiar em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Essa mensagem foi novidade? Não. Não foi tão nova, não. Porque desde Adão e Eva, Deus prometeu que, por causa do pecado, é necessário um substituto. Deus deu a ideia simbolizada com cordeiros. Ele precisa matar um animal para botar roupas em Adão e Eva, mostrando que o salário do pecado é a morte. E depois isso, com Caim e Abel, ele está confirmando, é necessário um substituto. No templo de Jerusalém, é necessário um substituto. É necessário alguém chegar aqui para pagar para os nossos pecados. Então, qual foi a novidade que Paulo estava pregando? A novidade que Paulo pregou é: o Messias prometido já chegou. Aquela pessoa prometida chegou, o nome dele é Jesus, o Cristo. Essa é a novidade. E além disso, tem outra novidade. Outra novidade é que gentios podem também participar desta maneira, junto com os judeus, numa coisa chamada igreja. Agora, gentios e judeus juntos têm uma nova identidade chamada igreja, que foi um mistério. Ele fala sobre mistério no tempo passado, porque Jeremias, Isaías, Daniel, eles não sabem nada sobre igreja. Esse foi mistério. Mas agora, Paulo teve o privilégio de falar uma novidade. Agora, uma coisa que estava escondida, uma coisa misteriosa antes, agora estou revelando. Gentios e judeus juntos podem ter a salvação juntos com essa coisa. Salvação existe antes sempre confiando no Messias que ia chegar. Agora, Paulo está dizendo que o Messias já chegou. Antes estava dizendo, é necessário você confiar no Messias que vai chegar. Hoje pode confiar no Messias que já chegou. Mas hoje tem outra coisa. Outra coisa, o Cristo que morreu pode residir dentro de mim, dentro de você, os gentios, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre gentios, que é isto, Cristo em vós, a esperança da glória. Que maravilha! Cristo em vós. Nós temos uma novidade, Cristo em vós. Grande coisa, que coisa maravilhosa mesmo. A sua gloriosa riqueza desse mistério em mim. Os santos do Velho Testamento não tinham o privilégio de ter Cristo dentro deles, residindo, Eles tinham salvação eterna, mas não tinham o privilégio de ter Cristo habitando dentro. Os gentios jamais ia pensar em participar das bênçãos e riquezas de Deus, junto com os judeus. Mas agora a mensagem maravilhosa.
Cristo em vós. Lembra, qual Cristo que estamos falando? Qual Cristo que está em eu e você? O próprio Deus. A pessoa mais importante da criação. O Criador, o sustentor, a cabeça do corpo da igreja. O princípio de entre todos os mortos, a primazia, com toda a plenitude da divindade, disse, eu quero residir em vocês. Jesus habitando entre vós gentios, Cristo em vós. Meu Criador habitando na sua criatura, individualmente e coletivamente na igreja. Que maravilha! Que riqueza! Por que Jesus ia querer habitar entre eu e você? Por quê? Porque ele ia querer, já lemos em 22, ele diz para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa é a razão. Ele repete em 28. Em 28 ele repete, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficiente em mim. Repetindo de novo, qual é a vontade de Deus? Ele quer nos apresentar, em versículo 22, santos e inculpáveis e irrepreensíveis. Ele quer nos apresentar perfeitos em Cristo. Essa é o que Deus deseja. O alvo não é somente para nos salvar, para escapar ao inferno. Também a santificação. E Paulo está dizendo, por esta razão eu quero advertir e ensinar. Ele diz assim, versículo 28, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria. Por quê? Porque a igreja na cidade de Colossos estava recebendo doutrinas perigosas. Ele estava pensando em crescimento sem focar em Jesus. Sem focar naquela pessoa habitando. Sem deixar Cristo ter a primazia. E quando o foco não está em Jesus, ele não tem primazia na sua vida. Por isso temos que advertências. Por isso que temos alguns ensinos. Os perigos que poderem inibir, que podem ser barreiras para crescimento, o apóstolo Paulo está dizendo, cuidado, tem algumas coisas que estão atrapalhando você no seu crescimento. Essas coisas são tirando seu foco de Jesus e olhando para outras coisas. Os perigos são tentativas de crescer sem confiar em Jesus. Já vimos esse modelo, você precisa conhecer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, ter fruto para isso. Essa é a maneira que podemos ter crescimento. Só que os colossenses estavam querendo fazer a vontade de Deus e focando em argumentos. Versículo 4, capítulo 2. Está falando sobre filosofias, várias sutilezas, tradições. Também, capítulo 2, versículo 8. Legalismo, misticismo, asceticismo. São essas coisas que, em vez de focar em Jesus, estava dizendo, eu posso crescer por obedecer um código. Eu posso crescer por me negar tantas coisas. Eu posso crescer por tais filosofias. Ele está advertindo. Capítulo 2, vamos ver essas outras mensagens, essas. Mas em vez disso, temos que olhar em Cristo, a primazia. Está tirando Jesus do foco e olhando essas outras coisas. E Paulo está advertindo, ensinando a doutrina de Jesus Cristo. Uma cosmovisão eterna. O princípio de substituição, perdão, amor e saturação na palavra de Deus. Para que Deus use a sua palavra para mexer comigo. Com minha família, meu trabalho, minha vida. O resto dos Colossenses fala sobre isso. Então, os cuidados, advertências e ensinos tinham um só alvo, que é a santificação dos santos. Um crescimento.
atendido maturidade. E Paulo proclamou com entusiasmo, versículo 28, o qual nós anunciamos, advertindo todo homem, ensinando todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Eu acho bem interessante o versículo 29. Segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. A tradução do NVI traduziu isso, versículo 29, desta forma. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Esta é a minha obra. E eu só posso fazê-la porque a poderosa energia de Cristo está operando em mim. A poderosa energia de Cristo está em mim. Cristo em mim e a sua energia em mim, me capacitando a crescer. Paulo está dizendo, eu posso fazer isso. Ele ficou até cansado. Ele ficou até com sofrimentos, mas diz, mas eu não estou fazendo só. Eu estou fazendo essa obra porque Cristo está me dando o foco, Cristo está me dando a energia, Cristo está me dando a capacidade, Cristo está me dando tudo que eu preciso para fazer essa obra. E eu e você podemos ter vitórias em nossas vidas, podemos crescer espiritualmente, podemos vencer pecados, podemos evangelizar, podemos fazer o que você acha difícil fazer crescer. Por quê? Porque Cristo habita em nós. E Ele nos dá a energia, a capacidade, o foco para crescer. E o alvo dele é isso mesmo. Ele quer nos apresentar santos. E eu preciso ficar ativo, mas eu não preciso fazer sozinho, porque Ele vai agir dentro de mim. Nós podemos viver a vida cristã por causa da poderosa energia do Todo-Poderoso operando em nós. Amém. Graças a Deus. Mesmo assim, o apóstolo Paulo disse que era esforço. Esforços de advertir, ensinar, que esses esforços foram cansativos e acompanhados com sofrimentos. E Paulo não queria esconder essa. Ele queria que eles sabem que estava sofrendo, porque ele achava que se eles soubessem, ia valorizar mais isso. Então, versículo 1 de capítulo 2, ele fala sobre isso. Gostaria, pois, acho que tem aqui, capítulo 2, versículo 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós. Eu quero que vocês entendam que eu estou lutando para vocês e também pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Estou querendo que vocês entendam que é sacrificial. Versículo 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Eles têm toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E logo no versículo 4, ele começa com a primeira advertência sobre argumentos aparentemente convincentes. Ele fala sobre essas coisas. Mas note bem, ele está dizendo no capítulo 2, eu quero que vocês entendam a dificuldade que estou passando para que seu coração seja confortado e juntado, vinculado em amor. E vocês podem ter toda a riqueza da forte convicção. E essa riqueza é quem? Onde encontra essa riqueza? Plenamente o mistério de Deus, Cristo. Jesus. Aquela pessoa que tem todas as coisas em Ele, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Tem
dúvidas sobre sabedoria ou conhecimento, você vai encontrar em Jesus Cristo. O tema da carta é a santificação dos santos e a primazia do Salvador. E pessoas ao redor estavam ensinando que santificação ou crescimento espiritual estava em filosofias, em ritualismo, em regras, mas santificação está numa pessoa, Jesus. Essa mesma pessoa que capacitou Paulo, quem é? Jesus. É a pessoa que me capacita, que lhe capacita. E qualquer crente é a fonte de todos os tesouros de sabedoria, de todo conhecimento. Basta abrir o tesouro e ver. Conhecer Jesus e conhecer os secretos da vida. É? Colossenses 2:1 aqui, falando aqui. Agora pular para capítulo 2:6, pulando e depois voltar. É? Versículo 6, ele diz: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Repete. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como que você recebeu Jesus como seu Salvador? Pela fé em Cristo. Como saiu das trevas para o reino da luz? Fé em Cristo. Como que podemos crescer na fé? Fé em Cristo. A mesma maneira que você recebeu, assim você vai andar. É só pela fé que podemos crescer. Qual Cristo? Deus mesmo Criador, Todo-Poderoso, preeminente, primazia. Onde Ele mora? Na vida dos seus santos. O que Ele vai fazer? Apresentar tais pessoas irrepreensíveis no dia final. Como que Ele vai fazer isso? Ele vai produzir a mesma energia dentro de nós, nos capacitando a crescer. Tem consequências? Sim, tem gozo, tem alegria, tem amor, também tem dificuldades, sofrimentos e cansaço. Tem todas essas coisas. Vale a pena? Ele mesmo está sofrendo conosco nas dificuldades, nos sofrimentos, na alegria, no gozo, no amor. Vale a pena? Pois você tem dúvida sobre a bondade de Deus? Tem dúvida sobre o poder de Deus? Tem dúvida sobre a sabedoria de Deus? Tem dúvida sobre o conhecimento de Deus? Tem que abandonar as dúvidas, como você também abandonava confiar em si para a salvação, abandonava a religião, abandonar essas ideias, essas dúvidas e crer. Sim, eu posso crescer. Sim, Ele pode me capacitar. Sim, Ele prometeu. Confiar nele. Abandonar essas dúvidas sobre crescimento e confiar no Salvador que me salvou para me santificar. Não existe negócios com o soberano, todo-poderoso. Podemos confiar nele. Eu penso nessa ideia, tentava pegar uma ideia, uma figura. Pessoa empurrando uma moto, mesmo funcionando. A moto está funcionando. Por que está empurrando? Ele diz, porque a cela é quente. Eu não quero sentar na cela quente. Eu posso dizer, não duvido que é quente. E talvez sofra um pouquinho para sentar nessa. Mas vale a pena sentar? Ou você vai sofrer mais empurrando com medo dessa coisa? Medo dessa possibilidade de alguma coisa que acontece. Sentar nessa, é? Pessoas estão esquecendo que a força, a energia está aqui e não aqui. E com medo de alguma filosofia, alguma coisa, está confiando em si para crescimento, em vez de deixar Jesus lhe levar. Pode ser um pouco de sofrimento, de quintura, coisa dessa, mas muito menos do que tentar crescer
sozinho. Nem compara com a possibilidade de andar mais longe, mais ligeiro, tudo isso. Cristo andando em mim. E fala sobre, em Cristo, ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então vamos refletir sobre o nosso crescimento. Talvez tenha alguém aqui que diz, eu não sei se Jesus já me salvou. Eu não sei se eu tenho aquela vida eterna. Eu não sei se Ele está habitando dentro de mim. Se você não sabe disso, procure saber. Podemos perguntar a alguém, podemos lhe mostrar como que posso saber que Jesus habita em mim. Com isso, que eu posso ter a salvação. A maioria daqui ia dizer, eu já sei. Eu já sei onde vou passar a eternidade. A pergunta, está desejando crescer espiritualmente? Você está desejando o suficiente para sofrer? Para ficar cansado? Não temos sofrimento, porque Jesus vai dar capacidade de crescer. E podemos regozijar com os sofrimentos. Teme mais as consequências da desobediência, porque quem Ele ama, Ele disciplina. Estamos crescendo? Se a resposta é não, eu não sei se estou crescendo. Não. Qual a sua dúvida? O que eu preciso deixar de lado e confiar em Jesus? Em quem estou lutando? É eu lutando, tentando crescer sozinho? Ou estou confiando só em Jesus? Vamos baixar as cabeças, feche nossos olhos e vamos refletir em nossos próprios corações. Primeiro, eu pergunto, você pode levantar a mão, baixar? Se você quer dizer, ore para mim, porque eu não sei onde eu vou passar a eternidade, eu quero saber. Tem alguém nessa situação? Eu não sei onde vou passar a eternidade e eu quero saber. Alguém? Deus falando contigo no seu coração? E também outra pergunta. Eu não estou crescendo. Eu estou precisando crescer. Eu estou tentando esforçar na carne. Não estou crescendo. Do que não vejo coisa de um ano atrás para cá, ou 6 meses atrás para cá. Eu estou precisando crescer. Ore para mim que eu possa confiar mais em Jesus e não em outra coisa. Só levantar a mão e baixar. Deus falando contigo. Pode baixar as mãos. Pode baixar. Estou vendo. Várias pessoas. Deus está falando. Deus está mexendo no nosso meio. Eu estou precisando focar em Jesus. Tem outros? Confiando. É tão fácil. Tão fácil de esquecer. Tão fácil de eu, pastor, preparar mensagem, coisa dessa, e esquecer, orar. Esquecer. Confiar 100% em Jesus, em vez de confiar em estudos, em outras coisas passadas. Pode baixar as mãos. Estou vendo. Senhor Deus, dou graças, Senhor, porque o Senhor declarou a sua vontade. O Senhor deseja nos apresentar santos e irrepreensíveis. Dou graças, Senhor, que nós temos aquela mensagem maravilhosa. Cristo habitando em nós. Uma coisa que pessoas santos no Velho Testamento não tinham o privilégio de ter Cristo habitando dentro deles. Dou graças a Ti, Senhor, por esse recurso que nós temos, que podemos crescer com a energia de Cristo habitando em nós. Ajuda, Senhor, a aproveitar ao máximo a Tua presença. Que nós podemos, Senhor, não ter vergonha no dia final do grande mudança que foi necessária porque a gente não andou juntos durante a vida. E lá no fim estamos apresentados santos, irrepreensíveis, tão diferentes. Mas ajuda o Senhor, nesse dia a dia, crescer mais e mais e mais a imagem de Cristo, sabendo que essa é o propósito de Deus em nossas vidas. Ajuda o Senhor a abandonar as ideias, filosofias, outras ideias que podem
sementeiro do diabo para crescer. Confiar somente em Jesus Cristo, que podemos andar em Cristo da mesma maneira que fomos salvos. Em teu nome. Amém.